Olá, boa tarde, turma. Hoje vamos iniciar a nossa aula com um pão de queijo, que é o pão de queijo mais esperado pela turma, que é um pão de queijo mineiro, que chama-se pão de queijo da Raquel. Esse pão de queijo não tem esse nome por causa da professora aqui não, tá? É, na verdade, uma homenagem que eu faço à minha mãe, que também se chama Raquel, e foi com ela que eu aprendi. Então, para mim, essa receita tem um sabor, além do sabor do pão de queijo original mineiro, tem uma saudade imensa, porque a minha mãe já foi morar no céu já faz alguns anos, então a ela eu dedico e homenageio fazendo essa receita, tá? Então, para começar, já fiz o mise en place, já separei todos os ingredientes e aqui, então, nessa bacia, tem o polvilho doce, polvilho azedo e o sal. Tá? Então aqui eu já misturei. Depois que eu já fiz tudo isso, eu vou colocar então a gordura para aquecer na panela. Vou ligar aqui, o fogo ela já está bem quente, porém eu quero que chegue na temperatura ideal. A temperatura precisa estar muito quente dessa gordura, porque senão ela não vai escaldar bem o meu polvilho. Tá? E um teste que é bem legal para a gente fazer é quando essa gordura já estiver bem quente, a gente coloca então um palito de fósforo para testar. Se o palito de fósforo acender, é porque ela já chegou na temperatura ideal, ok? Bom, então o teste, como eu disse para vocês, ó, a gente coloca aqui um palito e o fogo tem que acender. Quando acender, olha só, acendeu o palito de fósforo, eu vou colocar aqui. Não se preocupe com o palito, que logo, logo eu tiro ele de dentro da bacia. Olha, então a gente tem que colocar essa gordura aqui muito quente. Muito quente. Eu aproveito então essa mesma panela e vou colocar aqui o leite, que também vai ferver. O leite já estava medido aqui direitinho e volta aqui pro fogo até ferver esse leite, tá? Vou fazer de outro jeito. Vai. Muito bem, olha. Então vou misturar muito bem. Olha aqui o nosso palito, ó. Estou retirando um palito, dou levemente aqui uma mexida, porque eu estou misturando então aqui a gordura que nós colocamos. Nesse caso, eu estou utilizando hoje a banha de porco, mas para quem não consome banha de porco, pode utilizar normalmente o óleo, tá? Mas eu sempre prefiro usar a banha, porque a banha de porco, gente, é uma das gorduras melhor que tem para nossa saúde, né? Ela é mais saudável, ela é muito melhor do que qualquer óleo de soja, porque é totalmente industrializado, né? O óleo de soja, e a banha de porco, ela é um produto de origem animal e natural, né? Então ela é uma gordura muito melhor, né? Muito bem, agora eu vou aguardar aqui o meu leite ferver, que já está quase fervendo. Quando esse leite ferver, eu também vou colocar aqui no polvilho, que é para escaldar, ok? E agora, então, eu vou escaldar aqui esse polvilho, colocando esse leite bem quente. Cuidado, tá, pessoal? Façam com bastante cuidado para vocês não se queimarem. É muito importante que a temperatura seja a mais quente possível, tá? Então o leite tem que ser fervendo, a gordura tem que ser bem quente, né? Com aquele teste que é o teste que eu fazia exatamente com a minha mãe, desse jeito. Então eu continuo fazendo igual a minha mãe ensinava, porque assim eu tenho certeza que o nosso pão de queijo vai ficar bom, tá? Então aqui agora, ó, que eu misturei muito bem, né, vocês podem observar que fez alguns grãozinhos. O que é isso? Porque como o polvilho, ele tem alguns géis, e para o pão de queijo
ter essa liga, a gente precisa colocar o leite e a gordura bem quente para ativar esses géis que possui no polvilho, né? Depois que você misturou muito bem, nós vamos deixar ele aqui esfriando, né, até uma temperatura que você consiga colocar a mão e não vai se queimar. Enquanto eu vou deixar ele aqui descansando, eu vou falar um pouco para vocês sobre queijo. Desliga para mim, por favor. Vou falar para vocês do queijo que eu estou utilizando aqui com vocês, tá? Olha só. Esse queijo é chamado então de queijo meia cura. Queijo meia cura, ele é um queijo mais durinho, salgado também, então a gente toma cuidado para não colocar muito sal, para não salgar o nosso pão de queijo, tá? Esse queijo, ó, ele é queijo Minas, tipo canastra, mas existem outras marcas no mercado. Esse aqui eu compro sempre na Casa do Norte. Na Casa do Norte você chega e pede que você quer um queijo meia cura ou queijo Minas. E se tiver o canastra, é ótimo. Se não tiver, você pode escolher qualquer queijo tipo meia cura, tá? Então, enquanto o nosso polvilho está aqui esfriando, eu vou ralar o queijo, que já já eu continuo, então, esse vídeo mostrando para vocês como que a gente vai sovar muito bem a massa. Ok? Voltamos aqui, ó, nosso polvilho deu uma mornada, né? Já tá numa temperatura que eu consigo colocar a mão e não me queimo, né? Então, nós vamos colocar o restante dos ingredientes, que nesse caso aqui são 4 ovos, mas eu sugiro a vocês a não colocar os 4 ovos de uma única vez. Eu estou colocando aqui 3 e mais para o final da sova, se for necessário, eu acrescento mais um ovo. Tá? Então, eu vou colocar aqui 3 ovos, vou dar uma mexida. Eu vou colocar então o queijo, que já ralei aqui. Tem 1 quilo então de queijo aqui. Queijo meia cura, né? Ou queijo tipo Minas, que vocês vão encontrar lá na Casa do Norte, tá? Vou misturar aqui e agora, pessoal, é a sova. Lembrando que eu sempre falo para vocês que quanto mais tempo eu sovar aqui esse pãozinho de queijo, melhor. E esse queijo que nós estamos colocando, ele tem que sumir na massa. Então, agora não dá mais para mexer com a colher, eu vou mexer com a mão. E assim que der, eu vou passar ele aqui para pedra e vou sovar na pedra. É a parte mais difícil. Eu vou fazer por partes aqui, ó. Vou colocar aqui na pedra e vou sovar. Tem que ser com paciência. Não coloque os 4 ovos de uma única vez, porque pode acontecer do ovo ser muito grande, né? O polvilho, ele adquirir um pouco mais de umidade e aí a sua massa fica muito mole. Então, você coloque 3 ovos a princípio e, se for necessário, você coloca o 4º ovo no final. A massa que já tá bem fácil de mexer. Então, eu vou sovando aqui por partes. Como eu estou fazendo sozinha, né, eu vou demorar um pouquinho mais para sovar essa massa. Então, daqui a pouco eu volto com a massa toda sovada para vocês. E aí eu mostro o ponto, então, dessa massa, ok? Eu continuo aqui na sova, viu, gente? Demora bastante. Como eu fiz com 1 quilo de polvilho, vou demorar bastante aqui para sovar. E aí eu sempre separo assim por pedacinhos e vou sovando bem, deixando a massa bem ligadinha, para ela ficar bem homogênea. Não pode ter preguiça. E detalhe, eu não precisei usar o ovo mesmo. O outro ovo tá aqui, ó.
E eu vou conseguir chegar então já no ponto usando só os 3 primeiros ovos que eu coloquei. Eram ovos grandes, né? Então tudo isso a gente leva em consideração. O tamanho do ovo, o tipo do polvilho. Só ajeita. Muito bem, pessoal, voltamos aqui, ó, tô com a massa já pronta, olha como ela ficou bem mole, né? Esse é o ponto da massa do pão de queijo, bem mole, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos já cortar e fazer as bolinhas, né? Já deixei aqui preparado, fiz um cordão, e nesse cordão, então, nós vamos cortar e vamos pesar. Quem tem a balancinha, a gente vai pesar aqui com 30 gramas. É um tamanho bacana, mas se você quiser menorzinho também pode. Então a gente faz uma bolinha, vamos bolear e vamos colocar aqui na nossa bandeja. Caso você não tenha uma balança, você pode fazer uma medida aproximada e cortar todos, né? Como eu vou fazer aqui para casa, não tem importância, um ficar um pouquinho maior, outro menor, não tem importância, né? Então, cortei, vou bolear, vou colocar aqui na minha assadeira. Minha assadeira eu não pincelei, não passei nada, tá? Então, já tem algumas bolinhas aqui prontas. Esse aqui vai pro forno. Esse outro que sobrou aqui, que vai dar mais outras bolinhas, porque no total vai render 70 bolinhas, eu vou colocar assim numa outra bandeja, mais próximo um do outro, porque eu vou congelar. Esse aqui a gente congela assim em aberto. Faça todas as bolinhas, pode colocar um pertinho do outro que não tem importância. E nós vamos levar ao freezer por 2 horas e ele vai congelar. Depois de 2 horas você tira da bandeja, coloca em saquinhos e guarda no freezer, tá bom? Aqui, esse nós vamos colocar para assar. O meu forno já está pré-aquecido. Então, eu vou colocar no forno e vou marcar aqui 20 minutos. Ele tá a 180 graus, depende muito aí do seu forno, tá? 180, 200 graus é o ideal, então, para fazer o pão de queijo. Então, daqui a pouco eu volto com ele prontinho pra gente degustar. Olha aqui, nossos pãezinhos prontos. Pão de queijo. Agora vou abrir um aqui para vocês verem como que fica esse pão de queijo. Olha, gente, olha isso. Ó, olha. Essa é a diferença do pão de queijo. Vou abrir mais um para vocês ficarem com vontade. Olha. A diferença do pão de queijo. É porque ele é um pão de queijo extremamente recheado. Além de muito gostoso, ele tem muito queijo. O que acontece, gente? Esse é um pão de queijo, vou abaixar aqui para aparecer. Esse é um pão de queijo que a gente pode chamar de pão de queijo gourmet. Por quê? Porque ele não é um pão de queijo que você vai encontrar por aí, né? Você não vai encontrar ele na padaria. Você vai encontrar onde? Na casa de uma pessoa que gosta muito de você e que vai fazer, né? Porque ele é um pão de queijo que fica caro. Vocês viram nos ingredientes que para cada quilo de polvilho é 1 quilo de queijo. E esse queijo ele custa R$26 o quilo na Casa do Norte, né? Então não é um pão de queijo que a gente faz para vender. E se vender, você precisa cobrar o preço. E não são todas as pessoas que querem pagar o preço que ele realmente vale, né? Então, se por acaso você tiver pessoas que gostam muito do pão de queijo mineiro, você pode fazer sob encomenda, né? Levando sempre em consideração o preço dos ingredientes que vai nele, tá? Então, se você puder, faça aí na sua casa e poste aqui no grupo para que eu possa ver, porque eu vou me deliciar com esse agora. Tchau, gente, até a